A paz de Cristo, me chamo Vanessa Barros. Hoje, com 41 anos, vim contar um testemunho na qual se arrasta 27 anos de sofrimento. Para quem não sabe, né? Muita gente não sabe das redes sociais e muita gente que me conhece também não sabe. São poucas pessoas. Há 27 anos atrás, na minha infância, né, praticamente, adolescência, eu coloquei, né, silicone industrial nas nádegas e nas coxas, de 14 para 15 anos, na qual eu fui conduzida a um lugar, né, junto com uma amiguinha que me informou sobre o local, e desde então eu vim sofrendo tudo que vocês possam imaginar, eu sofro. E naquela época, irmãos, não existia tecnologia, não existia nada, nem médicos capacitados para tentar remover o que eu tinha, porque se espalhou, né? Essa substância, ela anda, ela cria tipo umas bolas de gude dentro do nosso corpo e ela infecciona, ela dá febres e cria várias outras coisas. E eu venho sofrendo desde essa época. Logicamente, eu fiz tudo escondido dos meus pais, numa época que nada se passava em televisão, não tinha informações sobre. E eu, quando adentrei a casa da moça, né, eu pude visualizar ela sentada, ela estava cheia de meias, né, já era uma senhora, na qual ela dizia ser enfermeira, chefe, e aparentava saber bem do assunto. Quando eu cheguei lá na casa dela, tinha muito homossexual, pessoas assim que também estavam utilizando da mesma substância. E jovens, muitas jovens que estavam em volta. Inclusive, eu tive contato, né, de duas jovens que vieram a óbito, né, após a colocação, uma de 14, outra de 15 anos. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, porque Ele teve o cuidado comigo desde aquela época. Enfim, eu ainda não tinha noção do que viria pela frente. Até então, eu achei que aquilo ali era para me deixar legal, bonitinha. Eu já tinha um corpo legal, mas eu queria ficar melhor, né? A vaidade, a tal vaidade. Enfim, fui para casa no mesmo dia, na qual não poderia levantar. Tive que ir, né? Porque eu era de menor e para não levar uma bronca da minha mãe, eu fui. Mas chegando lá nem adiantou, porque eu levei mesmo assim a bronca. E pior, né? Já estava com uma substância dentro de mim, na qual eu já cheguei já desmaiando, tendo que tomar muitas medicações. Tive ajuda de algumas pessoas à minha volta para poder tentar remover, espremer, fazer algo ao alcance das pessoas que estavam perto de mim. Eu estava muito febril, eu estava com muitas dores. E logo depois eu cheguei aos médicos, eu cheguei aí ao hospital e ninguém queria tocar em mim. Teve vários médicos que passaram e falaram comigo: Vanessa, se você remover, né, essa substância, você vai ficar aí 2 anos internada, esburacando, enxertando, esburacando, enxertando. Isso se você não pegar uma infecção generalizada e vier a óbito. Então, você se contenta com o que você tá e toma os remédios, e quando surgir a situação de você ficar mal, você toma a medicação e convive com o que você tem. Foram essas respostas que eu tinha, né, dos médicos. E fora que muitos médicos me tratavam muito mal ao ir. Então eu sofri um período, eu nem queria mais procurar médicos, porque eu me sentia toda vez que eu ia muito frustrada, né? E minha família sofria junto, não era só eu, era minha família. Para a honra e glória do nome de Jesus,
Eu tive 3 filhos, na qual não poderia ter, porque também a parte da minha barriga é inflamada, porque essa substância, ela andou, né, da cintura para baixo, eu sou toda infeccionada. Da cintura para baixo, essa substância andou pelo meu corpo e me trouxe um mal terrível. Por algumas vezes eu ficava bem, mas a maioria do tempo era ruim, era mal. Então, quando eu ia ao médico, né, quando eu estava muito mal, eles me colocaram para tomar, me mandaram uma receita para tomar a injeção que se chamava Diprospan. A Diprospan, ela corta a febre, corta o inchaço, tudo na hora, né? Demora um dia para o outro, ela já faz o efeito. E desde essa época, né? Desde a época que eu coloquei até agora, eu tomo essa substância. E eu conheci, né, devido ao longo desses anos, eu engordei muito porque ela tem corticoide e eu tive que também fazer uma bariátrica porque eu fiquei muito obesa. E eu fiz a bariátrica, né, e consegui atingir um peso legal. Por algum tempo eu não fiquei ruim das pernas, porque minha perna ficava inchando, uma das, não é as duas. E me deixava muito arriada, né, a situação do silicone. Porém, né, eu tomava essa substância, melhorava. E no decorrer desses anos, quando eu tomava as substâncias, eram poucas, né, que eu tomava a vacina, eu tomava em doses pequenas e foi aumentando ao longo do tempo. Ela foi aumentando porque a dosagem e não fazia mais o efeito. Então meu corpo foi acostumando. Teve um determinado tempo que eu cheguei a tomar 4 a 5 doses ao mês, porque já não fazia mais o efeito no meu corpo. Então o médico que eu conheci depois da bariátrica, eu removi, né, algumas coisas, fiz algumas cirurgias, 2 cirurgias, e eu lá no Hospital dos Servidores, eu conheci um médico que se chama Dr. Paolo, o médico que era cirurgião geral dos servidores, né? Dr. Domingos Paolo, o nome exato. Então, eu fiquei sabendo lá que ele fazia a remoção desse silicone. E aqui no Rio não tinha ninguém. Era no São Paulo e Rio de Janeiro só que tinha. O de São Paulo era que operou André Surak e aqui no Rio era ele. Porém, eu não sabia quem tinha acesso a ele. E ele não operava em hospital público, só particular. E eu não tinha o dinheiro para poder fazer essa retirada. Enfim, eu tive que vender um bem, né? Uma casa, para poder custear essa cirurgia. E ano retrasado, né? Ano retrasado, eu fiz a cirurgia, a remoção. Ele fez em mim. E eu pensei que ele me garantiu que iria ficar tudo bem, que depois de 15 dias eu poderia fazer academia, fazer o que eu quisesse. E não foi bem assim, irmãos. Eu fiquei pior do que eu já me encontrava. Literalmente pior. Todo mundo já estava tão acostumado de me ver caída, né? Caída, sofrendo dores e tomando essas injeções. Então ninguém mais ligava muito da minha família, achava que estava tudo normal, né? E eu assim, eu já não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha feito de tudo. Eu já tinha vendido a casa, eu já tinha feito a cirurgia e eu não sabia o porquê eu ficava mal. E eu fui ao médico que me operou e ele empurrava a situação para o pessoal dos bariátricos e o pessoal dos bariátricos empurrava para ele, falou que não, já tem muito tempo que tu operou com a gente, não é isso. E, enfim, eu fui ficando pior. Muitas e muitas vezes durante o ano passado eu deitada, eu desmaiava, eu não tinha forças.
para nada. Eu não levantava, eu só movia a cabeça. Eu fiquei 3 meses tomando banho em cima de uma cama. E só quem acompanhava meu sofrimento eram meus filhos, minha família. E a maioria da parte eram os meus filhos. E eu não tinha mais quem recorrer. Eu estava, antes de começar isso tudo, eu estava um pouco afastada dos caminhos, né? Até porque não tinha como eu estar dando sequência, porque eu não tinha forças, eu dava 2 passos e desmaiava. E assim foi ano passado, um ano inteiro de dor, sofrimento, mas bem pior do que eu ficava. Eu estava preparando os meus filhos literalmente para minha ausência. Eu acreditei real que eu iria partir. E meu medo era partir sem ir para o Senhor. Eu estava precisando muito de uma oração, de alguém de Deus perto de mim, e não tinha ninguém. E eu não tinha força mais para orar, eu não tinha força mais para fazer nada vezes nada. Eu estava sem ação, eu não tinha ação para nada. Enfim, eu fui piorando, até então eu tomava vacina, melhorava um pouquinho, aí eu fazia alguma coisa com meus filhos, porque eles só viviam comigo dentro de casa, fazendo as coisas para mim, por mim, também não tem vida, então algumas coisas eu ia fazer. O primeiro AVC deu dentro de um cinema que eu fui com eles, rapidinho, eu falei, não vai demorar, eu vou lá, vou assistir um filmezinho com eles, e eles, né, vão ficar alegres. E me deu o primeiro AVC, porque eu paralisei um lado dentro do cinema, eu fiquei toda torta, né? E isso aí foi por alguns minutos, né? Fiquei uns 40 minutos assim. Cheguei a vomitar, né? Eu nunca senti uma sensação tão horrível na qual eu senti naquele dia. Eu fiquei a metade do meu corpo paralisada, a cabeça doendo muito, vontade de vomitar tremenda, cheguei a vomitar. E dali então eu vim para casa correndo, suando frio. No outro dia eu fui pro hospital e eles faziam o exame, nada descobria. Passou uma semana, na semana seguinte eu tive outro AVC, mas antes disso eu fui ao médico, né? Que meu médico do pessoal lá que me acompanha dos bariátricos falou assim para mim, Vanessa, a hora que você sentir isso, pelo amor de Deus, corre para o hospital, não fique em casa. E assim, quando me deu, né, pela segunda vez, essa situação, eu estava dentro do banheiro, indo pro banheiro, e quando eu levantei a cabeça, me deu aquela dor forte e eu fiquei novamente da mesma forma que eu fiquei lá dentro do cinema. E eu falei, corre, só tava eu, meu filho do meio e o mais novinho. Eu falei, liga pro seu irmão agora, o mais velho. Liga para ele vir correndo, porque eu não tô aguentando. Se eu não for agora pro hospital, eu não sei o que pode acontecer comigo. E lá veio ele, né? Veio junto com o pai dos meus filhos, porque o pai dos meus filhos não mora aqui, mas ele veio tentar me ajudar e me levou pro hospital. Ele não sabia mais ou menos onde me levar, me levou para a ilha e eu fui parar no hospital da ilha. E lá eles fizeram vários exames, já estava com vários exames comigo e ninguém identificava o meu problema. Daí então me internaram correndo, viram que minha situação era muito de risco. Eu fiquei no CTI, né, por um tempo. E lá no CTI eu fiquei eu e Deus.
porque lá você não pode ficar com nada nem com ninguém. E eu vi literalmente que a minha dependência vinha do alto céu, a minha dependência vinha dele. E ali acabou a total meu desatento, né, por onde que eu estava aqui dentro de casa. Eu não conseguia orar. Lá eu queria e eu estava tendo esse vazio dentro de mim, e automaticamente eu estava conectada com Deus. E eu tive que fazer naquelas semanas um exame, né, na qual entra no tubo, né, que é a ressonância magnética. E eu não fiz ali na ilha, eu tive que ser removida dali, fui na ambulância e fui para a Barra fazer essa ressonância. Eu fiz da cabeça e fiz do coração, porque meu coração também disparava. Assim, todo o meu corpo estava descontrolado. E então eu fui para a Barra, né, fazer essa ressonância. Quando eu cheguei lá, eu já fiz outras ressonâncias, só que não era meia hora, não era uma hora. Eu fiquei 4 horas, 3 horas e meia, porém eu apertei o negocinho lá, eu tive que ficar mais um tempinho, quase 4 horas a minha ressonância durou. E eu fiquei, né, naquela situação, porque assim, gente, eles botaram uma máscara em cima, né, do meu rosto de ferro, trancaram, horrível, a sensação mais horrorosa que você pode ter. Botaram um peso em cima, né, que era a parte para poder fazer o exame do peito, tudo junto. E o tubo ficava bem rente assim, ó, bem pertinho, você não tinha respiração, e as mãos estavam bem juntas a parte da coxa, então me amarraram toda, me amarraram, cabeça, tudo estava toda trancada. E aquilo foi me dando uma fobia tremenda. Entrei no tubo, eu respirei fundo, eu tenho que aguentar, eu preciso aguentar, mas teve uma hora que não deu. Eu apertei porque eu não aguentei. E retornei de novo, falei, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, porque eu tenho que descobrir o que eu tenho. E eu fui, voltei de novo pro tubo. Nisso que eu voltei, eu fiquei com conexão direta com o Pai. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que está me sustentando até aqui, então me ajuda a ficar nesse tubo, em nome de Jesus. Eu preciso, me capacita, tira essa afobação, tira essa agonia que está dentro de mim. Quando eu comecei a fechar os olhos, respirar, tentar me tranquilizar, o Senhor me deu uma visão ali dentro. Ele me deu uma visão de um caixão com várias flores bem rosinhas assim por trás, em volta. Minha irmã puxando o meu caixão. E eu olhei para Deus, eu falei com Deus, né, palestrando com Deus, ali vendo aquela cena, chorando. Falei, Senhor, sou eu que estou ali dentro, Senhor. E o Senhor não me respondeu. E eu falei, Senhor, sou eu que estou ali dentro, Senhor. E o Senhor não me respondeu. E eu olhando aquela cena, eu olhava aquela cena, irmãos, e me vendo ali, e que eu sabia que era eu. Eu sentia que era eu. Eu falei, eu não quero ir agora. Eu tenho meus filhos. Eu tenho que voltar para minha casa. Eu preciso voltar e recuperar tudo aquilo que estava perdido. E Deus foi e falou.
Se tu não entrares no meu querer, eu irei te levar. Eu irei te levar. Eu entendi ali que o Senhor não tinha me deixado em momento nenhum. Eu que tinha me afastado. O cuidado dele estava sobre mim, sempre teve. Mas às vezes o Senhor permite coisas na nossa vida. E quando eu saí dali, as coisas mudaram. Eu fui para o CTI, não demorei muito tempo, fui para o meu quarto. E veio um médico iluminado de Deus, Dr. César. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Dr. César na minha vida. E o médico sentou e ficou quase 2 horas conversando comigo. Nunca nenhum médico me deu tanta atenção como ele me deu, como ele me ouviu. E o Dr. César conversou comigo, escutando a minha história, vendo os meus laudos, mas principalmente ele me ouviu. E ele falou assim: minha filha, eu não sei quem você acredita, mas da forma que eu tô te vendo você sair dentro de um saco. Se você não reagir, é num saco que tu sai daqui. Você sabe essa injeção que você tomou há anos e anos, até a data de hoje, minha filha? Essa injeção que tá te matando. Pensa que você não tomou um tiro de fuzil. Pensa que você tomou um tiro de canhão, uma granada que estraçalhou toda por dentro. Ela dá picos no teu cérebro, coração, pâncreas e toda a área do teu corpo. Essa injeção é terrível, terrível. Ele falou que quando estava no processo acadêmico, ele escutou o professor dele falando sobre essa injeção, quão perigoso é. E ele não tem o hábito de ficar passando, ele prefere fazer outras coisas do que passar essa substância. E eu tomei por muitos anos. E pelos últimos anos, eu fui acrescentando doses altas. Todos os meses. Não era nem por ano, era por meses. E eu não sabia que era isso. Eu não sabia que a minha situação também se encadeava sobre essa substância. Eu tô ainda em processo, né, de desmame. Ele falou: você aceita tomar um desmame dessa medicação? Vai te ajudar, porque é tipo uma droga, é tipo um drogado que toma. E eu fiz esse desmame, tô fazendo aos pouquinhos, tô retirando, né? Isso tudo foi ano passado, finalzinho do ano passado, que eu me internei, que eu fiquei nesse processo e tô aqui de pé para honra e glória do nome de Cristo. Venho aqui falar para você que não é o externo que nos faz o bem, é o interno. A gente não precisa ser perfeito para ninguém, porque o perfeito é Cristo. A gente não precisa de perfeição, corpo bonito, aparência bonita, nada disso. Antigamente as pessoas me viam, né, na rede social, até comentava, mas a realidade nua e crua, ninguém via, só minha família. Mas hoje eu estou aqui para falar o milagre que eu sou, que Deus fez na minha vida. O milagre de Deus na minha vida. Eu sou um milagre. E estou aqui porque isso era uma vergonha para mim.
Hoje eu tenho orgulho. Orgulho de dizer que eu passei por isso tudo. Eu deixei de seguir uma minha carreira, né? De trabalho. Deixei de trabalhar. Eu deixei de viver tantas coisas com meus filhos por conta disso. Porque eu ficava acamada. Por diversas vezes eu não viajei por causa dessa minha deficiência. Então, por muitas coisas, eu me abdiquei. Olha só, uma coisa lá atrás, na minha infância, no meu passado, que encardeou até a data de hoje. Até a data de hoje. Então, para você pensar, os atos que você toma, as atitudes que você tem, pode causar problema no seu futuro, como causou no meu. O meu foi de imediato, foi desde aquela época até as de hoje. Então você que é jovem, eu vejo muitas mulheres querendo fazer procedimentos que na qual muitos não vêm aqui falar, mas eu conheço muita gente que passam pelas mesmas coisas, mas não tem coragem para falar, para relatar. E eu tô aqui porque eu prometi para o meu Senhor que eu iria falar a verdade, que eu iria falar para quem quisesse ouvir, que eu sou prova viva do milagre do Senhor na minha vida. Eu sou prova viva porque a dor não me matou. O silicone não me matou, mas a minha espiritualidade estava quase me matando, porque eu estava morrendo espiritualmente. E Deus me deu uma segunda chance, não sei nem mais quantas chances Ele tem me dado, mas eu agarrei e estou agarrada, porque eu vi a glória de Deus na minha vida. Só eu e Ele sabe quantas coisas Ele já fez por mim. Essa é uma das. E eu estou aqui para falar do meu testemunho, porque isso foi uma vaidade, na qual eu não tinha noção, que hoje eu tenho. Jamais fariam algo desse tipo. Mas tem muita gente fazendo. Tem muita gente sabendo o que está fazendo e está fazendo cegamente. Porque quando a gente tira as escamas, nós vemos a realidade. Eu vou aqui só ressaltar uma palavra bíblica, né? Que está aqui na Bíblia. É Pedro 3, 4. Vou botar aqui. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e acordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Então, irmãos, o valor maior não é o externo, é o interno, é o que está aqui, ó, dentro da gente. Nosso valor, que quando a gente vai, a gente não leva nada. Quem somos nós? Não somos nada. Nada vezes nada. Eu já perdi tanta coisa, meu povo. Tanta coisa. Eu já perdi mãe comigo, vendo a situação, faleceu com câncer. Eu já perdi um filho na qual eu criei, de 24 anos.
E eu vi ele faleceu estando no meu colo. Eu vi toda a situação. Eu perdi casamento. Isso tudo durante o mesmo ano. Eu fui assim, ó, tirada das coisas assim que eu mais tinha amor, né? Foi tirada aos poucos. Nesse ano, eu perdi tudo isso. Depois eu perdi algumas coisas de bens, né? E por final, minha saúde. Quantas vezes eu chorei no meu quarto e ninguém via. Ninguém via. Chorava, só sabia chorar. Não tinha reação. Sofri muito calada. Nem minha família sabia. Mas o Senhor, Ele sabia. Cristo vê tudo. E Ele está contigo, porque Ele nunca me abandonou. E Ele nunca vai abandonar você. É nos momentos mais frágeis que Ele se revela. É nos piores momentos da sua vida que o Senhor se faz presente, sabe por causa de quê? Que você está em total dependência dEle. Ali naquele lugar eu estava total dependente de Deus. E eu sempre dei ouvidos à voz do Senhor, desde os meus 7 anos de idade. Mas em idas e vindas, eu me afastei, né, da presença por algum tempo. Mas o Senhor nunca se afasta da gente. Aquele que tem promessa de Deus não morre. E o Senhor, Ele dá a chance. O Senhor, Ele te puxa para te levantar. Muitos podem te apontar, podem te julgar, mas Ele não. Ele está aqui para te ajudar, para te dar a mão, para te dar socorro. Ele é nosso alimento, é o pão de cada dia. Se não fosse o Senhor na minha vida, quem seria eu? Mais nada. Nós não somos nada. Somos pó e cinza. Temos só um direito de escolha. Escolher viver com Ele ou sem Ele. Com Ele a gente tem vitória. Sem Ele a gente não tem nada. Então estou aqui para falar desse meu testemunho para vocês e espero ter agregado na vida de vocês de alguma forma. Espero ter tocado na vida de vocês. E se vocês se identificarem, vocês podem entrar em contato comigo. Estou aqui para tentar, né, da melhor forma, esclarecer, falar, ajudar em oração. Estou aqui como serva de Deus, como amiga, como conselheira. Pode falar comigo, entrar em contato comigo. Que eis-me aqui para fazer o ID de Deus, na qual o Senhor me chamou. Porque estamos na terra para fazer o ID do Senhor. Amém? Que vocês possam, né, ter entrado a palavra no coração de vocês, o testemunho na qual eu contei, possa ter tocado a cada um que está aí ouvindo atrás dessa telinha. Beijos, fica com Deus.